Davi é o primeiro finalista do BBB 24. Ontem mesmo eu tinha falado para vocês que eu achava que ele teria mais chances de vencer essa prova. Mas eu também tinha apostado na Isabelle e tinha apostado no Matheus. Mas o Matheus passou mal durante a prova. Inclusive, enquanto a gente estava ao vivo aqui, vocês disseram para mim que o Matheus estava reclamando de dores. Vocês disseram para mim que o Matheus estava se sentindo mal. Aí quando eu fui rever as imagens, de fato ele passou mal. Acho que ele ficou um pouquinho mais de 1 hora na prova, ele não chegou a 2 horas. E ele acabou vomitando, ele acabou tendo uma crise ali de vertigem, em vários enjoos ali. Então, ele realmente não teve a menor condição de continuar nessa prova. O restante da prova, durante a madrugada, foi basicamente uma disputa entre Davi, Alane e Isabelle. Os três ali ficaram a madrugada inteira e o começo da manhã disputando. Disputaram e disputaram muito. A Isabelle também saiu de lá passando mal. A Isabelle, inclusive, teve uma crise de enjoo igual ao que o Matheus teve. Ela também precisou sair de lá carregada pelos dames. E 4 horinhas depois foi a vez da Alane. A Alane simplesmente não deu conta daquela prova, apesar dela estar se enganando, dela estar ali mostrando que ela teria condições. No fim das contas ela não tinha e Davi acabou levando. Davi realmente era o único que estava bem para fazer aquela prova. Fez aquela prova, segurou firme, aguentou, mesmo diante dos problemas que tiveram na prova, né? Quem não acompanhou a prova durante a madrugada, viu ali que o negócio deu vários problemas. As bases pararam de girar por vários momentos, os técnicos entraram ali para arrumar ali no meio da prova. A prova estava acontecendo, eles estavam segurando aquele disco ali e os técnicos entravam para tentar consertar. Demorou ali várias e várias horas para eles consertarem, até que eles chegaram à conclusão de que não tinha como consertar mais e só trocaram a Alane de base depois que a Isabelle saiu. Foi assim que a coisa deu errado para ela, né? Você acha que se ela tivesse ficado parada ali naquela base, eu acho que ela não teria tido tantas crises de tontura que ela teve como ela passou a ter depois que tiraram ela da base onde ela estava e levaram ela para a base da Isabelle. Não estou dizendo, não estou afirmando que o fato dela ter trocado de base foi determinante para ela perder a prova. Não foi, porque ao longo da madrugada já dava para perceber que a Alane realmente não estava bem. Já dava para perceber que ela estava fazendo um esforço sobre-humano para estar ali naquela prova. Já dava para a gente ver isso tudo ali, tá? Não estou afirmando que a troca de bases prejudicou a moça. Não prejudicou. Apenas só salientou algo que ela já estava sentindo toda vez que a base voltava a girar. A base, aquela base ali que imitava um lava-jato, só foi girando devagar, depois girava rápido, depois travou ali, não andava mais. E aí eles passaram horas com aquela base parada ali. Aí depois, quando voltou a girar rápido. E num desses momentos ela quase caiu, porque ela ficou bem tonta. Então não estou afirmando isso aí. Só para deixar bastante claro, né? E com relação à Bia, finalmente acabou o Brasil do Brasil, né, gente? A Bia é uma participante memorável do BBB 24. Ela tinha tudo para ir para a final, mas ela ficou em 5º lugar por causa dela levar para o coração algo que o Davi disse para ela melhorar e que o Tadeu fez questão de repetir isso lá durante o discurso. O discurso do Tadeu foi nesse mesmo sentido que o Davi disse para ela aprender a ouvir os outros, a dar oportunidade de errar e melhorar com os seus erros. A Bia sabe quem ela é, tudo bem, ela não vai questionar isso, mas ela também sabe que ela pode se lapidar. Hoje de manhã, inclusive, ela estava bem diferente lá na Ana Maria Braga. E lapidar-se não é algo ruim, ao contrário, é algo muito bom, porque você evolui com o tempo. Todos nós precisamos lapidar e aprimorar aquilo que a gente tem de bom e corrigir o que a gente tem de ruim. E é aí que os amigos entram. O Davi agiu como um amigo
quando ele disse para Bia que ela tem algumas atitudes egoístas lá dentro, que ela teve esses momentos ali dentro. Lá no bate-papo com o eliminado, ela própria admitiu que ela estava magoada com o Davi, mas depois ela também admitiu que gosta muito dele e que, obviamente, ela chegou muito longe por causa do que ele fez por ela dentro do jogo. E vamos ser sinceros, se não fosse o Davi, eles nunca chegariam longe, tão longe assim. Ao contrário, eles ficariam parados ali, eles nem chegariam nesse top 5. No mais, a prova do finalista, gente, foi sem maiores problemas. Não foi aquela coisa tão complicada assim, mas ao mesmo tempo, só aquele negócio ali da base que os técnicos precisaram intervir e tal. 2 pessoas precisaram de atendimento médico, que foi a Isabelle e o Matheus, e no fim, Davi foi esse grande campeão da prova do finalista, garantiu a sua vaga direto para a grande final do BBB e ainda faturou um carrão, porque era isso que ele queria, né? Também, obviamente, não era só chegar na final. Então vamos lá ver como é que foi essa prova, vamos dar uma olhadinha pra gente ver como as coisas aconteceram ali. Tem muita coisa que a gente precisa contar, né? Não é foi lá, nossa, meu Deus, que prova movimentada, porque não foi. A Alane estava muito sentida e mexida com a eliminação da Bia. Depois da eliminação da Bia, eles foram lá fazer a prova do finalista. Essa prova aí, em que eles tinham que ficar nessas bases girando, imitando aí um lava-jato. Enquanto isso, o carro ficava ali no meio da prova, ficava ali para eles olharem e para eles se motivarem a continuar naquela prova. Davi estava muito, mas muito no gás para fazer essa prova. Matheus estava mais ou menos nesse gás. E a Alane, ela estava com uma energia um pouquinho mais baixa. Vocês percebem que ao longo da prova, a Alane, ela tenta se motivar de todas as maneiras. No primeiro momento dessa prova, a Alane, ela estava muito triste porque a Bia tinha acabado de sair. A Bia mal saiu, ela já estava lá fazendo prova, ela já tinha que se fortalecer. Nesse primeiro momento da prova também, o Matheus estava aparentemente bem, tá? Ele realmente, a gente pensou que ele ia aguentar muitas e muitas horas. Mas depois ele confessou que o que fez ele passar mal foi justamente a base girar. Durante a prova, o Davi até perguntou para a Alane se ela ia tomar um tacacá. E aí eles fizeram essas brincadeiras ali, um pro outro. Aí ela disse que ela vai sim, mas só depois do dia 16. Aí depois a Alane ficou ali sozinha, chorou. Ela desabafou que a Bia deixou ela sozinha lá dentro. Então ela ficou a noite toda se lamentando pela eliminação da Bia. Foi a noite toda lembrando, a noite toda chorando que a Bia saiu. E logo no momento que a gente estava ao vivo, foram quando essas cenas aí aconteceram, o Matheus já estava dando sinais de que ele não estava tão bem assim. Matheus continuou ali girando na base e começou a passar muito mal. Já era pouquinho mais de 1 hora de prova. Vocês percebem que ele vomitou aí, que vocês estão vendo aí, 1h45 da manhã. Ele tá com esse negócio no nariz e tiraram ele, carregaram ele simplesmente desabou. Ele teve uma crise de vertigem, ele vomitou, teve que ser desclassificado da prova porque ele não ia aguentar. Saiu de lá carregado pelos dummies. Ao mesmo tempo, ele foi chamado a atenção várias vezes, porque ele estava tirando o disco dali do foco da câmera e botando muito próximo do corpo dele. O que não podia, inclusive, né? O que o Tadeu deixou muito claro. Não era para fazer desse jeito. Depois que o Matheus saiu de lá, e ele ficou ali, demorou quase uma meia hora para ele sair do provódromo. E aí ele se sentou ali do lado de fora, começou a chorar, chorou por vários e vários minutos ali. E ainda falou que não era mesmo para ele vencer, não era para essa prova ser dele, não era para ele ganhar esta prova. Mas ele ficou se culpando por isso, porque ele não conseguiu ao menos tentar vencer essa prova.
Então ele ficou ali por vários e vários minutos, assim, se culpando, se sentindo mal. Depois ele pediu atendimento médico, teve lá, deram remédio para ele e ele foi dormir. E aí, de volta lá na prova, o Davi e a Alane começaram a fazer planos sobre como é que eles iam usar o carro. Davi disse que ele queria para os passageiros dele, que seriam uma boa para os passageiros novos dele. Aí a Alane dizia que ela é uma mulher grande, e uma mulher grande precisa de um carro grande também. Enquanto isso, a Isabelle permanecia em silêncio, completamente focada. E aí o Davi e a Alane disseram que eles iam ficar nessa prova até a hora que o Tadeu finalizasse. Que se fosse para durar 24 horas, eles iam ficar lá. A Alane aceitou o desafio do Davi. Enquanto isso, o Matheus já tinha ido dormir e dormiu a noite toda, inclusive, né? Sem muito, mas muito problema. E aí, durante a conversa deles também, a Alane mencionou que o Davi já ganhou 100 mil reais e que o Davi poderia comprar um carro com esse dinheiro. Só que aí ele falou que ele queria o carro, ele nem tinha recebido ainda o dinheiro, não estava na conta dele. Então ele queria o carro também e tal, mas aí a Alane dizia que ela queria porque ela é uma grande mulher, e uma grande mulher espaçosa, ela precisa pensar nos looks que ela ia usar para dirigir o carro, que ela ia botar alguém para dirigir o carro para ela ficar do lado de fora, subindo ali aquela parte de trás, fazendo aquela cena clássica de filme, né? Então ela estava fazendo muitos planos e eles ficaram conversando por alguns minutos. Mas depois, chegou até o momento que o Davi chegou a fingir que ele ia desistir da prova, chamou assim: ô Isabelle, Alane, tô indo. Mas as duas acabaram caindo na dele, e aí depois eles foram ficando em silêncio. Era por volta ali de 6 horas da manhã, quando a Isabelle começou a passar mal. Mas ao longo dessa madrugada foi o momento em que as bases deram problema, especialmente a base da Alane. A base ficava girando, tinha uma hora que travava e aí ela não girava mais. E como travou a dela, tinha que travar a dos outros também, porque tinha que ser justo para todo mundo. Então travou a base dela, tiveram que parar dos outros. Enquanto as bases estavam paradas, estava tudo bem. Mas depois que as bases voltaram a girar, eles começaram a passar mal. A Isabelle, inclusive, nem percebeu que ela tinha deixado o disco cair no chão. Ela teve uma crise de enjoo, ela vomitou depois. Também precisou sair dali, carregada pelos dummies. E ela percebeu que ela tinha perdido a prova só depois que os dummies tiraram ela de lá. Só depois que eles carregaram ela mesmo. Ela falou depois pro Matheus que ela não lembrava como é que ela tinha saído da prova, que ela não lembrava como é que ela tinha terminado a prova, que ela nem sabia que ela tinha deixado o disco cair no chão. Então a Isabelle foi isso aí mesmo, ela estava tão focada na coisa, mas chegou no momento em que a mente dela apagou tanto que ela simplesmente não lembrava de nada do que aconteceu. Mas não foi só ela que não lembrava do que aconteceu nesse momento também. A Alane também não entendeu que a Isabelle tinha ido embora. Tanto que teve um momento da prova que ela pergunta assim pro Davi: cadê a Isabelle? Aí o Davi fala: ela acabou de sair. Aí a Alane responde assim: gente, eu não tava vendo nada. Foi aí que ela começou também a demonstrar os mesmos sintomas que a Isabelle estava sentindo. Ela começou a notar que ela também já estava passando mal. Durante esse momento aí, já era por volta de umas 9 e pouco da manhã, a direção de provas mandou eles trocarem a base da Alane, porque realmente a coisa começou a dar pau. Não estava girando mais a base e o objetivo da prova era justamente esse. E aí mandaram ela sair da base onde ela estava, levaram ela para a base onde a Isabelle estava para ela continuar a prova. Depois que a Isabelle saiu de lá, ela foi lá para dentro da casa. Ela estava passando mal. Durante o caminho, vocês percebem que ela estava muito desnorteada. Ela não estava entendendo aonde ela estava chegando. Ela não estava entendendo. A única coisa que ela sabia é que ela tinha que voltar para dentro da casa. A única coisa que ela percebia é que ela
precisava chegar ali, que ela estava sentindo alguma coisa ruim, alguma coisa doendo, ela pega na barriga várias vezes e tal. Depois ela confessou para o Matheus que ela precisou tomar a medicação na veia de tanta dor que ela estava sentindo. Enquanto isso, a Alane e o Davi continuavam na prova. Continuava lá, as bases paradas. Depois que ela se tocou que a Isabelle não estava mais lá, depois que ela percebeu que eles já tinham trocado a base, que ela se tocou que a Isabelle não estava lá. Então a Alane, ela também estava começando a demonstrar os mesmos sinais que a Isabelle demonstrou, essa confusão, esse excesso de foco com o que estava acontecendo e tal. E foi lá, quando eles voltaram para dentro da casa, que o Matheus estava conversando com a Isabelle. E aí ele confessou também para a Isabelle que as coisas não estavam legais para ele por causa do giro da base. Ele falou ali que se a prova fosse parada o tempo todo, ele ia levar de boa. Mas quando aquela base começou a girar e começou a girar em velocidade rápida, ele acabou ficando ali perdido, ficou com vertigem e ele não conseguiu controlar isso e acabou tendo que desistir da prova porque ele estava realmente mal. E aí ele perguntou para Isabelle se o Davi e a Alane estavam bem nessa prova também. A Isabelle falou que ela não tinha visto a Alane, se a Alane estava bem, mas ela tinha visto o Davi, que ela percebeu que o Davi estava muito bem. E aí ele foi conversar com ela, ele se deitou do lado dela, não na mesma cama que ela, mas se deitou na cama ao lado. Ele confessou ali que ele sempre sonhou em ter um carrão daqueles, uma caminhonete daquelas, porque ele lida com o campo e isso faz muita diferença para quem trabalha no campo. E aí a Isabelle diz que, obviamente, ela também queria o carro, mas o que estava importando para ela era a vaga na final, que ela estava querendo justamente essa vaga na final. E aí ele diz que ele ficou muito envergonhado de si mesmo por não conseguir chegar longe, que ele nem estava conseguindo olhar para o espelho e tal. E aí era por volta de 9h15 da manhã, quando a Alane começou a demonstrar sinais de que ela não ia mais tão longe nessa prova. Trocaram a base, tentaram consertar aí a base. Quando foi 10 horas da manhã, a Alane começou a chorar e ela não aguentou a prova. Ela acabou desistindo, ela derrubou. E aí o Davi comemorou bastante. O Davi, vocês sabem como o Davi comemora, né? Começou a falar um monte de vezes ali, um monte de palavrão. A Alane pediu perdão, mãe, e aí começou a chorar. E ele ali começou a comemorar ali. Tava muito feliz porque ele foi o primeiro finalista. E a Alane começou a chorar, não exatamente porque ela tinha perdido a prova, mas porque ela ia enfrentar um paredão muito difícil. Depois ela mesma falou isso, ela conversando com a câmera, com o público, ela mesma falou que esse é o paredão mais difícil que ela vai enfrentar. Como é que ela ia conseguir enfrentar a Isabelle e o Matheus, um casal tão lindo que surgiu lá dentro, que são muito amigos do Davi, que o Davi certamente vai ter força. Como é que ela ia conseguir enfrentar os dois? Então ela chorou muito mesmo. Não vou dizer pra vocês que, assim, eu até senti pena da moça, porque ela, de fato, passou esse BBB todo tentando vencer provas e ela não venceu nenhuma prova. A única prova que ela venceu foi uma prova bate-volta ali, porque era uma prova de sorte. E mesmo assim, quase que a Lady consegue ultrapassá-la. Então, assim, não foi nem tanta sorte naquela prova. A única coisa que fez ela vencer ali foi por causa da Lady não ter tido a mesma quantidade de possibilidades de erro que ela teve naquela prova. E de tanto errar, ela acertou uma vez. Agora, o Davi ali saiu, comemorou. O Davi também teve uma trajetória semelhante no BBB, tá?
Davi não ganhou grandes provas no BBB. O Davi ganhou pouquíssimas provas. Ganhou provas bate-volta, ganhou, acho que foram 2 que ele ganhou. E aí depois ele passou um tempão, não ganhou uma prova do Anjo, mas ganhou 2 provas importantíssimas para ele. Ganhou uma prova onde ele ganhou 100 mil reais em dinheiro. Isso aí realmente já é muita coisa. E ganhou ainda a última prova, a mais importante, a que já te coloca direto na final. Ele estava realmente muito feliz, saiu de lá de dentro pulando, agradecendo a Deus, agradecendo ao público, agradecendo ao Brasil, porque ele agora já está na final. E a Alane estava chorando muito ali, a Alane, inclusive, precisou ser acolhida. Depois ele foi acolher a Alane, depois ele foi conversar com ela, depois ele abraçou ela, pediu desculpas pela comemoração dele. Ela também parabenizou ele depois que eles terminaram ali a prova. Ela disse: parabéns, você foi bem. Mas ela ficou realmente muito, mas muito mal em enfrentar esse paredão. Matheus, a Isabelle ficaram ali, comemoraram junto com o Davi, porque ele venceu essa prova. Ele estava realmente muito feliz. A partir daí, o último paredão ficou definido entre Alane, Matheus e Isabelle. Óbvio que as votações ainda não estão abertas, mas isso já agitou as redes sociais. Tá todo mundo falando disso, tá todo mundo comentando neste momento aí. Fora a Alane ou fora a Isabelle, a gente sabe que o paredão vai ficar entre os dois. E aí vai depender de como é que o público tá enxergando cada uma delas, tá? A Alane, inclusive, sentiu que o jogo já acabou para ela. Pelo menos ela deu a entender. Nesse momento que ela foi tomar banho com o Davi, ele segurou na mão dela. Não no sentido coisa, mas naquele sentido. Não desiste, não larga esse jogo agora. Vai até o final, lute até o final. Ainda não acabou o jogo. Mas ela tava meio assim. A Isabelle também ficou um pouquinho triste com isso, porque ela vai enfrentar um paredão difícil. Ela também expressou isso. Mas a Alane também já tava assim, querendo jogar a toalha, não queria mais jogar, não queria terminar esse jogo. E ele tava muito feliz. Esse momento aí, ele parecia que ele não tava acreditando que ele tinha vencido esta prova, que era a mais importante de todo o jogo. Ele pareceu nesse momento ali, eu não consigo assim acreditar. Ele tava nesse estado assim. Sério, eu venci a prova. Ele ficou assim. E a Alane chorou aí, chorou muito. Ela disse assim: como é que a Bia me deixou aqui? Como é que a Bia me deixou sozinha aqui? Como é que eu vou competir com a Isabelle, com o Matheus, que é um casal lindo, que ela própria ajudou a formar, inclusive. Aí depois, como é que eu vou enfrentar a força das torcidas que vão se unir pra votar contra mim? Depois ela falou: como é que eu acredito em mim mesma se eu não conseguir vencer uma prova? Como é que eu consigo acreditar, olhar pra mim mesma e saber se eu tenho essa capacidade ou não? Como é que eu faço isso comigo mesma? Ela chorou por várias e várias horas ali, tentando encontrar um motivo pra ela continuar o jogo. E o Davi falando pra ela: lembra aquela música da Joelma, não desiste, lute até o final, porque ainda não acabou. Mas ela continuou assim, continuou muito triste com isso. Deu pena da moça, sinceramente. Eu não vou ocultar isso de vocês. Eu achei que realmente ela estava muito sentida de ter perdido essa prova. Mas muito mais por causa da eliminação da Bia. Isso mexeu muito com ela. E aí depois, quando ela já tinha mais consolado, aí o Davi contou pra Alane que ele fez estratégias sim, pra saber como é que ela tava, se ela tava bem. Aí ela disse que ela tava ótima, que ela tinha percebido que era uma estratégia dele e que por isso ela falou que ela tava ótima, quando na verdade ela tava toda quebrada, toda ferrada. Mas ele também admitiu: se você tivesse falado que não tava bem, talvez eu tivesse desistido ali. Então ela ficou ali também, parabenizou ele. Você soube usar uma boa estratégia para você chegar até o final desse jogo. E foi isso mesmo, o Davi soube usar muito bem, tanto que ele venceu isso com mérito. Foi merecidíssimo o Davi vencer a prova lá do finalista, foi merecidíssimo, não tinha como ele não vencer essa prova. E eu falei para vocês, isso foi uma vitória para coroar toda a trajetória que ele teve do BBB.
Ele passou o BBB inteiro sem ganhar provas, passou o BBB inteiro ali tendo muitos problemas de convivência dentro da casa, mas quando chega no último momento, nos momentos cruciais, ele venceu 2 provas importantíssimas, 2 provas que deram uma certa vantagem para ele, e ele já está confirmadíssimo na final do programa. Isso aí não tem como a gente não ver o mérito dele também. Foi merecidíssimo o Davi chegar na final. Falei para vocês que eu achava que ele ia chegar. Falei para vocês que se não fosse o Davi, eu achava que seria a Isabelle ou seria o Matheus. Não apostei tanto na Alane, porque o histórico dela nessas provas diziam pra gente que ela não ia tão longe assim. Obviamente eu errei, porque ela foi longe, chegou no final da prova, não venceu, mas chegou no final da prova. E a Isabelle e o Matheus, que já tinham demonstrado que tinham essa capacidade de chegar longe, não foram tão longe, né? Os dois acabaram saindo da prova pelo mesmo motivo. E aí também o que tá repercutindo nas redes sociais é o bate-papo com o eliminado e o puxão de orelha que a Ana Maria Braga deu em cima da Bia. Lá no bate-papo com o eliminado, né, todo mundo percebe ali que deram uma mexida no rosto da moça, tiraram aquela coisa horrorosa que ela tava desde quando ela saiu de dentro da casa do BBB. Aí eles falaram do Davi pra ela. Aí a Bia admitiu que ela gosta muito do Davi, sim. Que o Davi foi importante para chegar aonde ela chegou. Que o Davi foi aquele amigo fundamental para ela avançar bastante. Só que aí ela disse que quando ele falou que ela ainda não sabe quem ela é, isso deixou ela muito magoada. Mas depois, quando eles mostraram para ela que é ele o grande campeão, mostraram ali o tanto de seguidores que ele tem, não tinha como ela dizer que o Davi não seria um campeão. Ela disse que ele é o grande campeão. Ela também chegou à conclusão de que, independente do que ela tivesse feito ali dentro, ela seria eliminada, porque ele tem a maior torcida. Eu vou discordar um pouquinho da Bia sobre isso, porque não era ela que ia sair nesse paredão. Não estava programado para ela sair nesse paredão. A Bia chegaria muito fácil na final do BBB. O que tirou a Bia da final do BBB foi o que eles falaram para ela lá. Foi o fato de você ter cometido vários e vários vacilos nesses últimos dias. Não vacilo aqueles do vacilômetro, não. A gente tá falando de vacilos mesmo de convivência, dela ter levado pro coração um conselho que o Davi deu para ela, que não era para ela ter brigado com ele por causa disso. Lá mesmo no bate-papo, ela admitiu, não era pra eu ter brigado com o Davi por causa daquilo. Era só pra eu ter aceitado o conselho dele e pronto. Então ela mesmo falou que ela bateu o pé ali, porque ela achou que ele tava tentando mexer com a personalidade dela, tava tentando usar a personalidade dela pra fazê-la se sentir mal, quando não era isso. Ele apontou que ela teve atitudes egoístas. Mostraram o vídeo dela, inclusive, no momento em que ela dizia que ela ia comer toda a comida da xepa ali, pra não deixar nada pra ninguém, porque ela ia embora mesmo e tal. Ela viu todos esses vídeos aí, mostraram pra ela que o Davi não estava errado naquele argumento quando ele falou que ela teve essa atitude egoísta, porque ela surtou quando viu a Isabelle e o Matheus juntos. Mostraram pra ela também o beijo, mostraram... Esse é o momento do vídeo aí que mostraram pra ela. Então a Bia entendeu que o Davi não estava errado quando ele apontou isso nela. Tanto que depois ela sorri e ela entende sim que ele tinha razão, que ela não tinha que ter levado isso pro coração, que ela tinha que ter aceitado o conselho dele, que ela tinha que ter simplesmente deixado a coisa rolar. Se ela tivesse feito isso, teria tido um destino diferente? Eu acho que teria. Eu acho que no fundo a Bia continuaria no programa e a Isabelle seria eliminada ontem. E aí a disputa seria muito interessante nessa última prova. Seria uma disputa da Bia contra o Davi. E eu acho que nessa disputa a Bia levaria, porque ela é realmente muito boa em provas de resistência. Mas
no fundo, foi isso que eliminou ela. E lá no Mais Você, quando ela estava conversando ali, vários e vários momentos, ela descobriu lá ao vivo que o Davi tinha vencido a prova, chamou ele de guerreiro, disse que ele era o campeão ali, disse várias e várias coisas sobre ele também. Lá no bate-papo, eles perguntaram pra Bia também sobre a aproximação com o Davi, se a aproximação dele com elas foi algo orgânico, natural, se foi estratégia de jogo e tal, porque perceberam que ele era o mais forte. Ela disse que não. Ela disse que a aproximação do Davi com as fadas aconteceu de forma natural, aconteceu ali por causa desse também objetivo comum que eles tinham, de jogar juntos. E eu falei pra vocês diversas vezes, o Davi com a Bia são muito parecidos. E aí depois ela falou isso pro Ed Gama, pra Thaís Festosa também. Que os dois eram muito parecidos, que os dois têm personalidade muito forte e que os dois jogavam juntos muitas e muitas vezes. Então, ela vai explicando isso aí, mas ela fala que o momento em que eles começaram de fato a se juntar e a montar essas estratégias foi quando a Denisiane saiu. Ela revelou o que todo mundo sabia, mas ela pelo menos deixou isso claro, que a Denisiane não se bicava com o Davi. A Denisiane de fato não gostava do Davi, a gente sabe disso. E de fato, a Denisiane foi um impedimento para a aproximação do Davi com as fadas. Ela simplesmente ficava ali, barrava, não deixava. Depois que ela saiu e o Davi ocupou esse lugar, elas chegaram longe. Talvez se a Denisiane tivesse continuado nesse jogo, as fadas não teriam também chegado muito longe. Elas logo teriam sido eliminadas, porque o Davi ia, de uma certa forma, formar essa rede de proteção com outras pessoas ali dentro. E as fadas iam ficar de fora. Então a Bia realmente admitiu ali que ela surtou por causa do casal. Ela disse que causou medo ali a junção dos dois. Aí o Ed Gama até falou assim pra ela: ah, você falou tanto da alegria, que a sua alegria incomoda, mas a alegria dos seus amigos pareceu incomodar você. Aí ela negou inicialmente, mas depois ela admitiu que sim, isso incomodou, mas não porque eles estavam alegres, mas porque isso era um fator para tirar a vaga dela da final. E que foi um dos motivos do porquê ela foi eliminada. Isso aí ela acertou. Isso aí ela também teve essa visão toda aí. Aí depois eles perguntaram sobre o casal, Matheus e Denisiane, como é que isso ia acontecer e tal. E aí ela falou que ela já tinha percebido que o Matheus tinha interesse na Isabelle quando ela foi líder pela primeira vez. Há 1 mês e meio atrás, mais ou menos. Lembra lá daquela primeira prova que ela foi líder junto com a Isabelle? Isso foi ali em 1 mês e meio atrás ainda. Nessa primeira prova, ela disse que quando ela foi líder, pegou aquela central do líder e começou a observar os olhares do Matheus para Isabelle, os olhares dela para ele, e falou: aí tem coisa, aí alguma coisa tá rolando. E aí ela foi deixando a coisa rolar, a coisa explorar e tal. Mas depois ela mesmo fala que o Matheus e a Denisiane vão ter que se resolver aqui fora, porque parece, pelo menos foi o que ela falou, que o público torceu muito mais pelo Matheus com a Isabelle do que o Matheus com a Denisiane. E ela percebeu isso no show lá dos artistas, que os artistas insinuavam isso. E aí ela entendeu, poxa, tem coisa aí, o público tá gostando. Então ela meio que entendeu isso dessas pequenas dicas aí que foram rolando. Aí lá na Ana Maria Braga perguntaram pra ela lá se ela tinha bebido nas festas ou então era o jeitão dela mesma, aquela maneira dela lidar com os artistas e tal. E ela falou que era o jeitão dela mesmo, que ela raramente bebia ali nas festas e que ela curte mesmo as festas desse jeito, que ela é toda espalhafatosa, que ela é isso mesmo. E aí depois a Bia entendeu e ela não creditou ao Davi a sua eliminação. Ela disse que não foi culpa do Davi, não foi culpa da briga que os dois tiveram. Ela disse que foram vários outros fatores dela que levaram à eliminação dela. Aí ela admite que ela não precisava ter brigado com o Davi,
Ela admite que também ela enxergou o Davi como campeão ali das festas, que ela, do programa, que ela enxergou ele como merecedor disso tudo, porque ele foi lá e ele conseguiu transformar o programa, conseguiu mexer as coisas. E aí ela falou que na visão dela, o que ela está enxergando hoje é justamente o Davi como campeão, o Matheus ali em segundo lugar e a Isabelle em terceiro lugar. Pelo menos foi o que ela falou ali na Ana Maria Braga. Ao mesmo tempo, ela falou assim que ela queria que a Alane fosse o primeiro lugar, que o Davi fosse o segundo, e que o terceiro lugar ela não conseguia definir entre o Matheus ou a Isabelle, porque ela gosta muito dos dois. A Isabelle, ela disse que ela tem um carinho muito especial pela Isabelle também e tal. Ela falou muito sobre isso. E aí teve outras perguntas que fizeram para ela nesse quadro aí das perguntas. E ela falou ali, essa do campeão que eu acabei de comentar com vocês. Falaram também da maquiagem dela. A Ana Maria falou sobre essas fotos que eles viram nas redes sociais. Essas fotos dela bem produzidas. A maquiagem, a roupa dela bem produzida. E tudo isso ela não mostrou no BBB. Ela falou... como é que foi que isso acontecia? Porque lá no BBB você não conseguia ter essa maquiagem tão bonita como você tinha nessas fotos. Aí ela falou que as fotos que ela fez ali eram fotos de fato produzidas por profissionais, que ela tinha essa permuta aí com as pessoas, que ela ia nas lojas e aí trocava lá uma maquiagem por um anúncio, essas coisas que normalmente a gente faz nessa área pra gente ganhar alguma coisa. E aí ela admitiu que ela não sabe se maquiar. Ela falou, eu não sei mesmo me maquiar, não sei mesmo mexer ali, não sei mesmo como é que pra onde uma coisa vai ou outra. E aí ela falou que ela só sabe usar a base, que ela só sabe usar o blush. E aí Ana Maria Braga falou assim pra ela, não, você não sabe usar o blush, você tava igual uma maquiagem de festa junina, você tava feia com aquilo. Ana Maria Braga deu logo esse puxão de orelha nela, né? Só que aí a Bia, nessa crítica que de uma certa forma eu tenho que fazer com relação à Bia, me pareceu que a Bia, ela não ligou muito pra Ana Maria Braga ter dado esse puxão de orelha nela. Me pareceu que ela estava muito deslumbrada mesmo com aquilo, deslumbrada com aquela entrevista, deslumbrada porque ela estava tendo um espaço praticamente dela. A Ana Maria Braga entrevistou a Bia, teve vários momentos dessa entrevista que ela fez com a Bia, que ela jogou ali umas coisinhas pra Bia. Faltou, acho que pra Ana Maria Braga assistir mais ao programa, porque a Bia rebateu várias coisas dela também. Mas, obviamente, a Bia estava muito deslumbrada em estar dando uma entrevista num programa de televisão. Nas redes sociais isso repercutiu muito. A audiência foi muito grande. Foi uma das maiores audiências do programa da Ana Maria Braga em todo esse ano de 2024. Então, obviamente que todo mundo estava querendo saber como é que estava a Bia do Brás, como é que ela, as declarações dela e tudo que ela tinha para falar sobre o jogo, como foi que isso tudo aconteceu. Foi desse jeito aí que vocês viram. Então, foi assim que rolou durante a manhã e durante lá a prova do finalista do BBB. Não teve o resto do dia no BBB, gente, não rolou muita coisa. O resto do dia no BBB, eles dormiram bastante. Eu acho que foi... Quando eu liguei a televisão, era por volta... Porque eu também estava assistindo a prova, também tinha que dormir, né? Todo mundo tem que descansar. E quando eu liguei a televisão, já era por volta de 1h30, 2h da tarde, estava todo mundo dormindo. Aí fui fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui, preparar as coisas pro canal, rever as imagens, escrever roteiro. Quando eu vi ali, eram umas 4 e pouco da tarde, estava todo mundo dormindo ainda. A Isabelle foi a primeira a acordar, e aí ela foi tomar banho na piscina, foi cantar, fez orações. Então a Isabelle estava também muito feliz com o fato dela ter chegado próximo da final, estava agradecida por essas coisas, pelo menos foi isso aí. Aí depois o Matheus foi acordando, a Alane foi acordando, o Davi foi o último a acordar. Aí eles fizeram agora um bolo,
fizeram comida para eles. Eles estão todos agora no VIP, acabou a xepa, encerrou essa etapa do BBB. E agora, hoje à noite, vai ser aberto oficialmente o último paredão da temporada. Esse último paredão vai ser oficialmente entre Isabelle, Matheus e Alane. E nas redes sociais, o negócio tá rolando e tá rolando solto. Não tem como a gente não falar. Tá uma briga entre a Alane, tá uma briga com o Davi, com a Isabelle. Então o negócio aqui vai ser muito complicado. Não vou dizer pra vocês que vai ser fácil. A Isabelle, ela pode sim ser eliminada. Ela tá correndo, sim, o risco de ser eliminada. As torcidas nas redes sociais estão muito engajadas nesse momento. Tem muita gente que não gosta do Davi, então não quer que esse pódio que ele falou, montou diversas vezes lá dentro, chegue na final. Então o negócio tá rolando solto aí. O último Votalhada, eu tenho que mostrar pra vocês como é que tá agora esse último Votalhada. Vocês vão ver aí que a Alane tá com 55%. Esse homem não merece o amor da gente, não. Vocês vão ver aí que a Isabelle tá com 55%, 55,40%, desculpa. A Alane tá com 55,44%, a Isabelle tá com 39,28% e o Matheus tá com 5%. O Matheus tá passeando nesse paredão. O Matheus não vai... Ixi, pra ele é nada esse paredão. Ele tá garantidíssimo na final também. Agora, a briga mesmo vai ser entre a Alane e a Isabelle. E aí você vai olhar aqui nos sites, a Isabelle tem site que quer tirar ela, como o Splash e o UOL. A opinião lá do Splash é que ela sai. Notícias da TV é que a Alane sai. E aí vários outros sites grandões estão querendo ali. Tá bem dividido o negócio, né? Nos sites é a Isabelle quem está saindo. Agora nas redes sociais, que de fato é onde a gente vê o público se manifestando, é a Alane que tá saindo, né? A maioria dos perfis está querendo sim a Alane. Aqui no YouTube também é a Alane que tá saindo. Inclusive eu vou mostrar agora para vocês a enquete aqui do nosso canal também. Já tá aberto, obviamente. E aí é a Alane também. Em canais do Telegram que trabalham com a cobertura do BBB, é a Alane. E no geral tá sendo a Alane. Eu não acho que a coisa vai ser tão fácil assim. Não acho que vai ser um paredão fácil, vai ser difícil, vai ser complicado. Tem muito mais coisas envolvidas nesse paredão aí do que necessariamente só essa coisa da torcida. Tem muita coisa envolvida aí do que só essa coisa de amizade. Tem muito mais coisas envolvidas que vão fazer total diferença nesse momento. Então a gente vai ter que acompanhar pra gente saber. O que a gente sabe agora é o que a gente tá mostrando e contando para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui agora para vocês a enquete aqui do canal, para vocês mesmos verem como é que a coisa tá aqui no nosso canal, rapidinho. Vamos lá, rapidinho, como é que estão as coisas aqui do nosso canal. Não tá aparecendo aqui, tá dando uma certa dificuldade para aparecer aqui pra gente. No nosso canal aqui, a enquete lá na comunidade do canal tá dando... Deixa eu só pegar aqui, tem jeito, vou pegar o link aqui e vou abrir direitinho aqui nessa página do... onde tá o Votalhada, vocês vão ver como é que tá a enquete aqui do nosso canal. Gente, fazer programa assim mesmo gravado, às vezes dá esses errinhos também. Mas vocês vão ver já já aqui como é que tá a enquete do nosso canal. Rapidinho vocês vão ver aqui a enquete. Vamos lá. Mostrando para vocês a Alane com 66%. Rapidinho. A Alane tá com 66% para ser eliminada. A Isabelle com 29% e o Matheus com 20%. Então, a coisa não vai ser fácil, não vai ser simples. É o que eu vou falar para vocês. Vai ser assim 3 dias de coisa muito intensa. Vamos ver como é que os ADMs do Davi vão se posicionar. Vamos ver como vai ser os ADMs de outros participantes que já foram eliminados, como é que eles vão se posicionar. Eu acho que o ADM do Davi vai pedir o fora a Alane e eles vão pedir
pra Isabelle ficar, porque apesar de tudo, a Isabelle sempre esteve do lado dele. Enfim, coisas que a gente vai falar hoje à noite, depois do programa na Globo. Ó, conto com vocês, viu? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.